A conferência foi Cristo, o poder e sabedoria de Deus. O poder de Deus e sabedoria de Deus. Os irmãos repetem comigo? Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. A primeira mensagem, o título dela foi Chamados à comunhão do seu Filho. Antes de compartilhar a mensagem, eu vou dar um panorama geral, irmãos. Foi uma conferência maravilhosa. Particularmente, eu fiquei muito alegre e realmente eu fiquei renovado nessa conferência, né? Eu sempre tive o sentimento, irmãos, que a conferência ela é como um pit stop numa corrida de Fórmula 1. O pessoal está correndo, então você dá 10 voltas, você dá 20 voltas, 40 voltas, mas tem uma hora que você precisa parar para reabastecer, porque você vai gastando ali o seu combustível, né? E as coisas do nosso dia a dia, elas vão gastando um pouco do nosso espírito, nos desgastando a nossa alma, desgastando o nosso corpo, a nossa mente, né? Às vezes a vida vai vazando um pouco, porque são muitas coisas, né? O Senhor ainda nos sustenta no dia a dia, mas essas paradas elas são necessárias para nós sermos renovados, né? Sermos encorajados, para nós pararmos um pouco com as coisas, né, que nós fazemos durante a semana e estarmos ali por causa do Senhor. A conferência é isso, irmãos. Às vezes a gente vê aí fora, eu vou para o monte, né, e tudo mais. O meu monte é uma conferência, é onde eu vou e esqueço do meu trabalho, esqueço das preocupações do dia a dia e estou ali por causa do Senhor, né? A gente esquece do celular, esquece essas coisas, irmãos. E ali é a nossa Cesareia de Filipe, né? Onde a gente sai de todo fermento, de tudo que é do mundo, e ali o Senhor pode revelar a vontade dele para nós. E ali eu pude ganhar que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Se eu quero, né, tocar no poder de Deus, eu preciso tocar em Cristo. Se eu quero tocar na sabedoria de Deus, eu preciso tocar em Cristo. Irmãos, Cristo é tudo que eu e você precisamos. Amém? Por isso, né, a primeira mensagem fala chamados à comunhão do seu Filho. Aí eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 9. Na verdade, as 3 mensagens que nós escutamos lá, ela foi baseada na conferência, na instância que nós tivemos esse ano, no início do ano. E foi baseada, fechou um pouco de Romanos, né? Nós recapitulamos algumas partes importantes de Romanos, mas já começou a entrar na epístola aos Coríntios, amém? E esse versículo, né, 1 Coríntios 1, é o versículo 8 e 9, vamos ler juntos, amém? O qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmão, eu fiquei encorajado, porque eu fui chamado à comunhão, a comunhão com o Filho de Deus, a comunhão com Jesus Cristo, e é Ele que é o poder e sabedoria de Deus. Irmãos, o primeiro ponto que os irmãos falaram e deixaram bem claro, é ter comunhão com o Filho. Todos os dias eu preciso ter comunhão com o Filho, para eu desfrutar do poder e da sabedoria de Deus. E quanto mais eu tiver comunhão com o Filho, aí vai estar o que está no versículo 8, o qual também vos confirmará até ao fim. O Senhor quer me confirmar até o fim. E aí o irmão deu um exemplo, irmão, que tocou o meu coração, né? Muitos irmãos, né, passaram no nosso meio, muitos irmãos, né, chegaram a ser muito úteis ao Senhor. Então até ali, enquanto eles estavam sendo úteis, o Senhor estava conseguindo confirmar esses irmãos. Mas por um motivo ou outro, esses irmãos pararam. Ou seja, o Senhor não conseguiu confirmá-los até o fim. Eu preciso ser confirmado até o fim. Por isso o Senhor fala, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Irmão, se o Senhor me confirmou e te confirmou até hoje, por você estar aqui, aleluia, glória a Deus. Mas eu preciso que o Senhor me confirme até o fim.
até aquele dia, a qual o Senhor vier, para que eu preste conta com Ele. E o Senhor fala: meu filho, você está confirmado, entre para o gozo do teu Senhor. Então o Senhor precisa nos confirmar e até o fim, irmãos. Então, nós vimos, os hinos também mostraram, nós temos lutas, às vezes nós caímos, nós temos fraquezas, mas eu não posso desanimar, porque o Senhor vai me confirmar até o fim. Eu preciso perseverar, preciso ter comunhão com o Filho até o fim, amém? O que vai garantir a nossa confirmação no reino é se eu tenho comunhão com o Filho, de dia, de manhã, à tarde, à noite, onde quer que eu esteja, eu preciso ter comunhão com o Filho, amém? Jesus é o Senhor. Amém. Aqui em Êxodo 19:5 fala: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém. Aí em Hebreus 12:14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui em 2 Pedro fala assim, 1:19: temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, nessa primeira mensagem eu pude desfrutar que eu preciso estar à comunhão com o Filho, Aqui fala, o tema da mensagem é chamados à comunhão com o Filho. E aí os irmãos puderam até o reavivamento matinal, uma coisa um pouco mais individual com o Senhor, algo mais íntimo, onde tinha uma listinha que os irmãos pediram para escrever mesmo quais são as dificuldades, quais são as nossas gratidões com o Senhor. E aí eu pude desfrutar que eu preciso a cada dia reforçar esse reavivamento matinal, porque é isso que me guarda com o Senhor, E aí o irmão desfrutando junto conosco que eu tenho uma palavra profética, que seguindo essa palavra profética, ouvindo, praticando junto com os irmãos, é ela que vai fazer com que eu seja confirmada. E lá o irmão perguntou: você também quer ser confirmado? Porque o Senhor, Ele quer nos confirmar. Senhor Jesus. E aí eu desfrutei de uma frase que fala assim, que eu preciso aperfeiçoar a minha santificação ao Senhor, porque os dias eles são maus. E aqui a gente vê que hoje a gente tem a palavra profética para nos guiar, O irmão citou uma questão que hoje há jovens na vida da igreja e até irmãos mesmos que buscam amuletos, amuletos para tocar no Senhor. Senhor Jesus. E aí o irmão foi compartilhando que não é uma questão de palavra que é vã, uma palavra que é vã, mas ela é uma palavra, ou às vezes um hino, ou às vezes determinadas práticas que são momentâneas. Mas a palavra profética é aquela que vai me guiar. Eu pude desfrutar que é como se eu estivesse num caminho todo escuro. E se eu ouço, e se eu pratico, se eu me deixo guiar por essa palavra profética, pela comunhão com o Filho, essa luz, como se fosse a luz no fim do túnel, ela vai me guiar. E eu vou chegar no meu destino, que é ser confirmado pelo Senhor. Aí eu pude desfrutar, à medida que Abraão, ele ouvia a palavra do Senhor, ele avançava. Então, se eu ouvir e eu praticar a palavra do Senhor, eu vou avançar. Que eu possa me esmerar mais em ter essa comunhão com o Filho. Porque essa palavra, ela me torna propriedade peculiar. E algo que é peculiar tem uma diferença, Uma diferença quando as pessoas olham e falam: não, peraí, há algo diferente, Senhor Jesus. Amém. Amém. Estava querendo muito vir compartilhar, não? E também não estava dando muita vontade de ir para a conferência, Fiquei desanimada, e vai de uma viagem para outra, fiquei arrumando mala nervosa lá em casa, estou assim, gente, por que eu me inventar de fazer isso? Chega em casa, desfaz uma mala para fazer outra, uma tristeza,
Mas aí o Senhor vai me mostrar nessa conferência que depende de mim se eu quero ser confirmada ou não, né? O Senhor, ele tem um propósito para mim, mas precisa ali, ó, partir de mim, né? E aí a gente já foi chegando na conferência, já era tudo diferente, né? A gente já foi chegando, tinha gincana, assim, nossa, misericórdia, esses irmãos estão brincando comigo, não sei o que, só murmurando por dentro. Mas aí a gente foi vendo no decorrer que foi uma coisa do Senhor, né? Foi pro Senhor trabalhar, né, com a gente, né? Dividiu a gente em equipes, a gente foi conhecendo outros jovens, né? A experiência de outros jovens, né? E foi todas essas brincadeiras ali conforme a palavra do Senhor, né? E aí eu pude ver que esses conflitos todos, irmãos, fazem parte mesmo do nosso viver, né? Mas eu só vou conseguir caminhar se eu andar na presença do Senhor, né? Aí ele leu lá em Gênesis 17:1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, né? Abraão só conseguiu ser perfeito porque ele andou na presença do Senhor, né? Ele também tinha muitos conflitos, né? Os irmãos estavam falando daquela situação de ter um filho ali porque ele era mais velho, né? Mas o Senhor foi lá e mostrou para ele o caminho. Anda na minha presença e ser perfeito, né? Esse é o caminho para mim. E quanto mais eu ando na presença do Senhor, mais eu busco o Senhor, eu começo a expressar o Senhor, né? Aí ele leu lá em Mateus 26:73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, quanto mais eu vou ali me enchendo do Senhor, o meu jeito vai denunciando, porque eu começo a expressar o Senhor em todos os lugares, né? Mesmo que eu fique ali meio na minha, ali as pessoas começam a ver, né? Aí eu fico olhando a minha experiência, né? Às vezes os meus colegas vão falar alguma coisa e falam: não vou falar perto da Esther, porque a Esther, ela é crente, né? Ela busca as coisas de Deus. Mas isso, irmãos, a gente vai expressando só quando a gente vai se enchendo das coisas de Deus, né? Então eu preciso buscar mais estar na presença de Deus. Amém. Graças ao Senhor por essa conferência, né? Como as irmãs já falaram, a primeira mensagem já começou com o chamado, né? Chamados à comunhão de seu filho. E aí foi citando vários pontinhos, e aí o irmão citou a questão de consagração, né? Que a nossa consagração, ela precisa de ser uma consagração diária e que depende de cada um de nós. Que o caminho é hoje. E ele falou no decorrer da mensagem, começou a mensagem e finalizou, falou que errar e cair, nós fazemos isso a todo instante, mas o inimigo de Deus, né, ele quer falar que nós não conseguimos chegar, né, até o final. Aí o irmão, ele nos encorajou a permanecer e a encorajar outros irmãos. Amém. E uma questão que nós achamos muito interessante nessa conferência foi a questão de inclusão, muitas vezes nós chegamos e ficamos só presos com a localidade que nós vamos. E lá, né, nós chegamos a começar a murmurar por causa chegamos cansados, já tinha, né, uma gincana. Mas ele foi maravilhoso, né? Nós vimos que foi o trabalhar do Senhor. Aí eu trouxe isso para a nossa localidade, né? Quantas vezes tem tantos irmãos que nós não chegamos, nós não conversamos, nós ao menos cumprimentamos, né? Aquilo ali muitas vezes vai chegando de quê? Vai dando uma barreira, vai criando uma barreira para o inimigo nos acusar. Então o irmão nos levou a arrepender e a tratar essas pequenas coisas. Porque hoje nós estamos, né, nós precisamos de caminhar juntos. E às vezes a gente pensa que é uma coisa grande, que não vai nos deixar chegar até lá, mas às vezes é um não cumprimentar um irmão, às vezes não chegar, né, e às vezes eu acho que o irmão tem alguma situação comigo, e eu fico, né, o irmão pensa de um jeito, eu penso do outro, e eu não chego para tratar aquilo ali. Então eu preciso de me arrepender hoje. Eu estou falando isso primeiramente para mim, mas que é uma coisa que a gente precisa tratar, que o irmão citou, que é coisas que está acontecendo e está afastando irmãos, né? Graças ao Senhor por essa conferência. Nós precisamos de nos arrepender hoje, né? Hoje é o caminho para nós buscarmos o Senhor, arrependermos e nos aperfeiçoarmos. Nós vemos que o crescimento do Senhor é dia a dia, é aos pouquinhos. Ele não está nos dando aquela porção, Priscila, cresça em vida de uma vez, mas Ele está me chamando dia a dia, né? Aos pouquinhos, né? Graças ao Senhor. Fiel é Deus. Vamos falar juntos? Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Você, irmão, foi chamado para quê? Para a comunhão de seu Filho Jesus.
Hoje nós vivemos a vida da igreja, irmãos, em comunhão com Jesus. Se eu e você deixarmos a comunhão com Jesus, então acabou a vida da igreja. Não tem vida da igreja se não houver comunhão com Jesus. Porque daí já desencadeia, né, um monte de coisa. Se eu não tenho comunhão com o Senhor, eu não vou querer ter comunhão com os irmãos, não vou querer estar nas reuniões, não vou querer ir para a conferência. Tudo começa, irmãos, quando nós atendemos esse chamado do Senhor. Nós somos chamados à comunhão de seu Filho. Aí vem Mateus 12, 2, é isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Senhor Jesus. Mateus 22, 14, desculpa. Senhor Jesus, amém. Vamos ler juntos? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor, Ele já preparou tudo, irmãos, né? E nos chamou. Nós somos chamados, mas agora o que nós estamos fazendo, vivendo a vida da igreja, é lutar, irmãos. Nós estamos lutando para que naquele dia nós também sejamos escolhidos, né? Aqueles que o Senhor vai pegar, né, já estão preparados, já estão prontos, porque viveram uma vida da igreja em comunhão com Jesus, e então foram aprovados, né, para então entrar no reino de maneira direta, né, sem escala. Mas se nós deixarmos a comunhão com Jesus, irmãos, né, dificilmente nós vamos ser escolhidos naquele dia, né? O Senhor ainda terá que nos aperfeiçoar durante um tempo. E nós não queremos, nós não podemos querer, não podemos almejar esse outro tempo. Nós precisamos aproveitar o agora, né? A vida da igreja hoje, o tempo que o Senhor está nos dando hoje, é para buscarmos essa comunhão. Se naquele dia nós falarmos, Senhor, mas eu tive dificuldade, eu tive problemas, né? E chegarmos cheios de justificativas, aí o Senhor, Ele vai virar para nós, irmãos, né? Aqui em 2 Pedro, Senhor Jesus, 1:3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando o irmão compartilhou esse versículo, eu toquei demais, irmãos. Naquele dia, se nós chegarmos cheios de justificativas, o Senhor, Ele vai falar para nós assim, né? Mas o que você fez com todas as virtudes, né, que eu te doei? O Senhor hoje na vida da igreja, Ele está nos doando, irmãos, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, ou seja, não falta nada, o Senhor já está nos dando de graça, irmãos, Ele está nos doando. E se nós não valorizarmos isso, naquele dia Ele vai falar conosco, né? Mas o que você fez com todas essas coisas que eu te doei? Então nós precisamos valorizar, né, irmãos? Vamos valorizar? Amém. O Senhor, Ele está nos chamando e Ele está nos doando. Agora só basta nós querermos, nós aceitarmos e agarrarmos essa oportunidade. Aí naquele dia, o Senhor, Ele vai te escolher. O Senhor, Ele vai me escolher. Amém? Aleluia. Graças a Deus, tudo já nos foi doado. Chamados à comunhão do seu Filho. Nós somos chamados para ter comunhão. Graças a Deus. O irmão colocou lá umas perguntas interessantes que eu senti até na minha própria experiência. Nós somos chamados para ter comunhão, mas para quê? Qual o significado dessa comunhão? Para que finalidade? Aí, igual o irmão compartilhou também, para poder chegar a herdar o reino, para ser escolhido. Não é só ter uma comunhão. Aí o irmão colocou uma pergunta assim: como tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia só para seguir o protocolo? Protocolo mesmo, né? É desse tipo. Entendeu? Só como tem lido? Só tem lido ou tem desfrutado? Tem se alimentado? Como tem se alimentado de Cristo? Aí precisamos nos alimentar de forma adequada para não acontecer como aconteceu com os coríntios. E
E também para não trocar nosso direito de primogenitura. Aí ele colocou uma questão interessante. Assim que quando acordamos, qual que é a nossa primeira atitude? Qual que é a primeira coisa que fazemos? Eu até comentei na hora lá com o irmão lá, eu pego o telefone. Saber qual que é a mensagem do WhatsApp. Coloquei, né, me expor um pouco. Mas aí eu pude tocar e me arrepender. Porque eu vejo que para mim, eu fui chamado, mas eu ainda não fui escolhido. Para mim ser escolhido, eu preciso ter um viver adequado. Eu preciso ter uma maneira adequada. E também conhecer, ter clareza do que é o plano de Deus, do que é o próprio Deus, do que acontece nessa comunhão com o Senhor. Aí devemos ter essa clareza. Aí o seu irmão colocou: você sabe quem é seu Deus? A que Deus você tem servido? O Senhor nos chama a comunhão e confirma a gente até o fim. Isso está em Coríntios 8, 1 Coríntios 8, 1:8. Deus ele nos confirma até o fim. Eu confirmo Deus até o fim? São perguntas que realmente me tocou até por experiência. Porque às vezes a gente reúne, a gente lê a Bíblia, lê alimento diário, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, mas como tenho feito isso? Realmente eu tenho alimentado adequadamente? Mas graças a Deus o Senhor nos deu o Espírito, e Ele nos ensina na própria comunhão. O Senhor nos ensina a usar esse Espírito. Eu que decido aonde coloco a minha mente, se é no Espírito ou se é na carne. Isso é uma decisão minha. Se eu quero ser escolhido, eu preciso colocar a minha mente no Espírito e me alimentar adequadamente. Graças a Deus. Já fomos chamados, agora devemos ser escolhidos. O irmão colocou também sobre a palavra profética. Hoje nós temos uma palavra que não é... Já foi dito e temos testemunhos disso, que não achamos em qualquer lugar. É a palavra de direção, sabemos para onde estamos indo. Não é palavra de que estamos batendo cabeça, não, é só palavra de direção. Nós estamos no sentido de ir ao reino, nos move ao reino. E tocou também aquela que é para quem ama a vinda do Senhor. Aí perguntou: quem ama a vinda do Senhor? A metade ou todo mundo levantou a mão. Como você tem amado a vinda do Senhor? Entra de novo naquela questão de como eu tenho me alimentado do Senhor. Mas graças a Deus, pelo Espírito que o Senhor nos deu, hoje nós podemos desfrutar o Senhor adequadamente. Amém. Junto com os irmãos. Jesus é o Senhor. Amados, vamos abrir nossas Bíblias e de pé vamos ler 1 Coríntios 1, versículo 24. Os irmãos que puderem ficar de pé, que é bom que a gente expanda um pouquinho o som, amém? Antes de nós lermos, quero fazer um merchandising aqui. As irmãs falaram sobre a dinâmica e foi separada em equipes, e a equipe que eu e o Valmir participamos, né, pela glória do Senhor, foi a equipe laranja que ganhou, tá? Amém. Amém. 1 Coríntios 1, 24, amém? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos ler e orar esse versículo, amém? Amém. Mas para os que foram chamados, tanto judeus e gregos, pregamos a Cristo. Amém. Pregamos a Cristo. Amém. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Uma frase que os irmãos falaram lá que eu fiquei impactado. Foi até o irmão Marcos Frigulha que falou e pediu para nós repetirmos, e eu vou falar isso também com os irmãos. Sou forte porque tenho o Espírito. Vamos falar juntos? Sou forte porque tenho o Espírito. Bem, irmãos, o que nos fortalece é o Espírito.
Amém? A mensagem 2 é o mesmo título da conferência: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os irmãos falaram muito da epístola em Coríntios, irmãos, e a epístola em Coríntios, ela tem alguns pontos negativos da igreja em Corinto, mas também tem muitos pontos positivos que nos mostram o que Cristo é para a gente. 2 deles, desses pontos positivos são esses: Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Mas ainda que fosse uma igreja que tinha tantos defeitos, o Senhor ainda caminhava por meio dela, e ali o Senhor se apresentava como vários itens. Amém? Mas eu quero atentar com os irmãos também aqui em 2 João, versículo 16. Aqui fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Às vezes, irmãos, nós somos barrados, nós não avançamos espiritualmente, porque nós estamos presos em alguma dessas 3 áreas. O irmão falou bem claro, irmãos, na verdade, Satanás, desde que ele atingiu Adão e Eva ali até hoje, ele usa o mesmo princípio. Ele quer atingir o homem pela concupiscência da carne, ou pela concupiscência dos olhos, ou pela soberba da vida. Essa estratégia dele não muda. Ele fez isso com Eva, ele mostrou que o fruto, era agradável, então ela começou a olhar aquilo, então ela teve o desejo de comer, então foi para alimentar a carne, e mostrou que ali ela seria conhecedora do bem e do mal como Deus. Então isso seria a soberba da vida. A mesma coisa com Jesus, ele apresentou o Senhor, Jesus: eu te dou todos esses reinos. Então isso daqui, se ele se prostrasse, os irmãos lembram o versículo que é em Mateus 4? Vamos ler também, Mateus capítulo 4. Versículo 3: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele tentou o Senhor com a concupiscência da carne, porque o Senhor estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Então é do ser humano, e aqui Jesus era homem, então ele estava com fome, ele tinha que alimentar a carne. Então ele tentou o Senhor pela concupiscência da carne. Agora o versículo 5: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui seria a concupiscência dos olhos. Ele levou ali ao pináculo do templo, ele podia ver tudo, então pelos olhos. E a soberba da vida, Satanás falou: se você me glorificar, se você se ajoelhar sobre mim, eu vou te dar todos os reinos. É a soberba da vida. Então Satanás, ele tem a mesma estratégia, irmãos. Ou ele quer nos pegar na carne, para nós nos alimentarmos a carne, seja com pecados grosseiros, seja com a nossa própria necessidade do alimento, da vestimenta. Ele quer nos pegar pela concupiscência dos olhos. Eu quero ter aquilo que o outro tem. Então surge a inveja, surge os conflitos, e também a soberba da vida, que é ter um conhecimento. Eu quero ser superior. Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo isso, irmãos, está dentro de mim e de você. Tudo está em mim. Todos esses problemas, assim que Adão e Eva tomaram do fruto e desobedeceram a Deus, isso entrou para dentro de nós. Mas o irmão foi claro também que, aleluia, que nós fomos chamados à comunhão. E o Filho é o poder e sabedoria. Ele é poder porque Ele pode nos libertar dessas coisas. E Ele é sabedoria porque Ele também pode nos ensinar a como nos portar e a como ser liberto dessas coisas. Jesus é o Senhor. Amém.
eu desfrutei muito dessa parte também. O irmão, ele veio esclarecendo o que seria a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. E aí ele foi exemplificando, né? Concupiscência da carne é o imediatismo. Se a gente for olhar hoje, há uma geração que quer tudo de imediato, né? Uma geração fast food. Não consegue esperar, se demorar não persevera, e acaba que, como não persevera, não constrói uma resiliência. E aí ele deu exemplo, né? Esaú, ele trocou toda a promessa de Deus por causa do imediatismo, a fome que ele sentiu ali. Então ele trocou, e depois nem com lágrimas ele conseguiu recuperar aquilo. Concupiscência dos olhos. Deu exemplo de Judas, que queria as 30 moedas de prata. Fala sobre, o irmão citou compulsão por compras. Judas não necessariamente gostaria de ser, mas ele queria ter. E aí, soberba da vida, que é o contrário, né? Deseja ser, não necessariamente ter, né? Tem pessoas que desejam ser adorados, que desejam ser. E aí o irmão exemplifica que Jesus, como o Tiago compartilhou, passou por todas essas experiências, mas ele venceu. Assim somos nós, né? Nós temos todas essas características, mas a vida de Deus, esse poder, a sabedoria de Deus está dentro de nós, é ela que vai vencer em nós, né? Aí o irmão fez uma pergunta: qual desses 3 itens tem assolado a minha vida? E orar para que eu fosse liberta desses 3 itens. Às vezes é um item, às vezes são todos os itens. E aí foi muito compartilhado sobre o Cristo crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí eu pude desfrutar que, na verdade, para que eu possa vencer todas essas questões, eu preciso viver o Cristo crucificado, né? Viver, e que as pessoas possam ver o Cristo crucificado na minha vida, seja no meu falar, no meu olhar, no meu vestir, nas minhas atitudes. E aí eu pude desfrutar disso. E só mais um ponto, 2 Timóteo 4,10 fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. E aí em Filemão 24 fala assim, versículo 24: Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus cooperadores. Então aqui em Filemão 24 a gente vê que Demas, ele era um cooperador, Senhor Jesus. Mas lá em 2 Timóteo 4,10, a gente vê que por amor às coisas do mundo, ele abandonou Senhor Jesus. E aí, essa experiência que eu pude desfrutar, né? Eu tinha na minha visão que todos são chamados, mas poucos escolhidos. Na minha compreensão, eram os que estavam na vida da igreja, os escolhidos. Mas eu pude desfrutar que os escolhidos são aqueles que perseverarem até o fim, né? Não há essa distinção entre uma congregação e os irmãos, né? Talvez hoje tenhamos mais possibilidade, porque o Senhor irá cobrar mais de nós. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas eu vi que hoje eu não estou nessa condição de já escolhida. Eu preciso lutar para ser escolhida. Senhor Jesus, eu pude desfrutar muito disso, né? E aí, quando fala também do tecnon, ruiós e plena filiação. Hoje, nós cremos que já saímos da condição de tecnon, mas estamos na condição de ruiós. Mas uma coisa que foi desfrutada exatamente pela experiência de Demas é que eu preciso alcançar a plena filiação. Então não é só alcançar a filiação de ruiós, essa questão do crescimento de ruiós, mas alcançar a plena filiação é permanecer até o fim. Senhor Jesus, que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor para permanecermos até o fim. Amém. Amém. Eu desfrutei também essa questão da palavra da cruz, né? A palavra da cruz precisa de governar o meu viver, né? Ele, irmão, pegou e falou que precisa voltar a ser o centro da minha vida, né? Voltar a ser o centro da igreja, né?
Essas questões, né, das concupiscências da carne, né, da soberba da vida, irmãos, isso está em nós, né? Mas a palavra da cruz precisa de governar o meu viver, né? Aí o irmão pegou e fez uma pergunta, né? Quando eu olho para mim, eu vejo as marcas da cruz ou eu estou intacta ainda, né? Aí, aqui em Lucas, né, o Senhor, quando ele apareceu para os discípulos, ele falou, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Aí depois no 40 ele fala, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés para provar, né, para os discípulos que era ele mesmo que tinha sido crucificado, né? E hoje no nosso viver, será que se eu olho para as minhas mãos, né, olho para mim, eu ainda estou intacto ou eu ainda tenho as marcas da cruz, né? Aí o irmão pegou e falou, né, a marca da cruz são as experiências que nós temos com o Senhor, né? Ali no hino que a gente cantou, né, os vestígios desse amor, né? Todas as situações que vêm na minha vida, quando eu vou ali e aplico a cruz de Cristo, né, mesmo que seja doloroso, né, é para o meu crescimento, né? E aí também eu desfrutei essa questão quando ele falou da igreja em Coríntios, né? Aí ele falando, a gente lê mesmo a epístola aos Coríntios, né, e fica falando, nossa, tinha tudo quanto é tipo de gente, né, que igreja esquisita, né, gente que abre em litígio com os irmãos, essas coisas. Aí o irmão pegou e falou assim, a igreja de Coríntios era uma igreja normal, né? A igreja hoje precisa ser assim. Aí eu falei assim, cheio de gente esquisita, como assim? Mas o irmão pegou e falou essa questão de nós falarmos do Senhor para as pessoas e trazer as pessoas de fora, né? Não vai vir, irmãos, santinhos não, vai vir mesmo. Aí ele pegou e falou que a igreja precisava de ter cheiro de cigarro e de bebida, eu tô assim, mas vai vir mesmo pessoas de fora, pessoas com vícios, né? Pessoas com problemas, né? Mas é para permanecer assim, não é para crescerem em vida, né? Aqui junto conosco, né? A gente precisa parar de ficar pensando, né, que na igreja só vai ter gente perfeitinha, assim, essas coisas, tudo. Não, a gente vai trazer mesmo tudo quanto é tipo de pessoa, né? Que igual falou da comportagem dinâmica, né? Separa qualquer pessoa na rua e vai invocar o Senhor com a pessoa, né? Que é para trazer as pessoas mesmo. O Senhor saía pregando mesmo para todo mundo ali na rua, né? E a gente precisa trazer essas pessoas para que elas possam crescer, né? E nós que já estamos na vida da igreja, né? Precisamos permanecer ruiós, né? A gente falou essa questão, né, do tequinon e do ruiós, né? O tequinon vai amadurecer e vai se tornar um filho ruiós. Aí beleza, mas para mim poder reinar, eu preciso de permanecer ruiós, né? Pode acontecer de eu voltar de novo e ser imaturo, né? Por isso que eu preciso permanecer na palavra do Senhor, né? Estar buscando o Senhor e ser perseverante. Amém. Tem muito pontinho a mensagem, mas por causa do tempo, eu vou só fazer uma pergunta para os irmãos. O que nos difere do incrédulo? O irmão mostrou lá pra gente que é o espírito, né? Hoje nós temos o incrédulo, ele tem um espírito humano. Ele não tem a vida de Deus ainda porque não recebeu. Mas muitas vezes nós temos o espírito, mas nós não exercitamos, né, no nosso dia a dia. Qual que é o contato que nós temos com Deus hoje? Não é o espírito? Mas muitas vezes nós não exercitamos no nosso dia a dia. Então isso muitas vezes nos leva a ser como uma pessoa qualquer aí fora. Né? Quando eu falo qualquer é por quê? Porque nós precisamos ser diferentes, né? Nós precisamos de levar a vida de Deus para essas pessoas. Então eu primeiramente, né, eu preciso de quê? De exercitar o meu espírito. E a mensagem já falou, né? Cristo, o poder de Deus. Então se Cristo é o poder de Deus, Ele tem o poder de nos libertar de qualquer coisa. Mas muitas vezes nós ainda ficamos presos, né, a situações pequenas e achamos que, para mim não tem mais jeito. Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Muitas vezes. E o inimigo, o que ele deseja hoje? É nos prender, né, nos fazer prisioneiros dele. O irmão mostrou muito isso na conferência, e é por pequenas coisas. Ele nem citou muito pecados, né, coisas grosseiras. Ele citou pequenas coisas. Se nós não cuidarmos dessas pequenas coisas, aí sim pode vir coisas grandes, né? E outra coisa, ele falou muito lá em relação a nós não querer fazer por nós mesmos. Nós, por exemplo, eu tenho uma dificuldade em determinada coisa, eu falo, eu não vou fazer mais isso. Todas as vezes que eu tento por mim mesmo, isso a gente vai, né, ver ali, não precisa nem de andar muito tempo, a gente vê que a gente vai cair ali. E ele, o que ele nos deu muito encorajamento lá, a questão de sempre estar nos arrependendo e ter essa comunhão. Crer que o Senhor, Ele pode nos libertar sim, né, de qualquer coisa, que o inimigo, ele não tem o poder de nos deixar cabisbaixo. Quantas vezes nós nos encontramos cabisbaixo por situações que acontecem, né, os hinos que nós cantamos, são tantas coisas,
mas que essas coisas também vêm para o nosso amadurecimento, né? O Senhor, a gente vê que Ele está voltando, mas Ele conta com cada um de nós, né? Nós precisamos o quê? De pregar o Evangelho. É maravilhoso, não vou estender mais, mas ontem foi maravilhoso ver as pessoas com uma oração pequena, né? Uma simples oração, o semblante mudava na hora. Então nós precisamos de nos dispor sim, né? Aleluia. Maravilha. Amém. Isso, pô. Vamos ler, nós vamos entrar na terceira mensagem, por causa do tempo. Vamos ler 1 Coríntios 6,11. O tema da mensagem é: tais postes algum de vós. Senhor Jesus. Amém. Tais poste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Igual os irmãos compartilham aqui da mensagem 2, que o irmão falou lá que o ambiente normal da igreja é um lugar onde tem que ter cheiro de cigarro, cheiro de cachaça, mas não que deva continuar assim. Nós que já fomos lavados, santificados e justificados, nós buscamos as pessoas e aqui acontece a mesma coisa com elas. Elas são lavadas, são santificadas e justificadas, assim como aconteceu com nós. Aí hoje o Senhor, hoje por termos o Espírito, Ele vai nos confirmando a cada comunhão com Ele. Cada vez que temos comunhão sincera com o Senhor, por isso que devemos, como Ele enfatizou muito isso, sejam sinceros com Deus, porque você foi lavado, justificado e foi chamado à comunhão para ser sincero, para ter uma vida diferente da que você teve antes. E hoje o Senhor, o irmão enfatizou muito isso lá, em ser sincero com o Senhor. Amém. E não apoiar na ciência ou na sabedoria humana. Hoje a palavra profética, ele também enfatizou muito isso, toquei muito nisso também, que as verdades que estamos recebendo são mensagens que nos ajudam até mesmo a ter comunhão com o Senhor, sobre alguma dúvida, sobre alguma questão. E devemos aceitar crer nessas mensagens que recebemos, porque não recebemos por sabedoria humana, mas pelo poder de Deus. E Senhor Jesus. E tudo ele falou que às vezes nós temos algumas dúvidas, principalmente quando nós olhamos ou vemos algumas mensagens de outras igrejas. Não que não são irmãos, são filhos de Deus, só que as mensagens às vezes até nos causam um arrepio na alma, toca a nossa alma, mas nem sempre são uma mensagem de direção, não são uma mensagem talvez até encabeçada pelo Espírito, são mensagens elaboradas, baseadas na ciência humana. E ele deu o exemplo lá de Êxodo, de Moisés, que ele estava sendo apoiado no cajado. Ou seja, quando Deus falou para ele não apoia no cajado, Deus não falou para ele pegar o cajado e jogar fora. Ele simplesmente pôs no chão, virou serpente e pegou pela cauda. Ele é útil, mas não é o fundamento. O fundamento é a palavra de Deus. Tudo na nossa vida tem duas respostas. A palavra de Deus sempre será a verdade. Sempre será a verdade, toca muito nisso. Então precisamos ter mais comunhão com o Senhor e ter comunhão com os irmãos. Ele disse sobre preceptores e pais. Pais são aquelas pessoas selecionadas por Deus para cuidar da igreja em cada cidade. E preceptores, às vezes, são aquelas pessoas que procuramos para resolver nossos problemas, que nem vai resolver. Então, se tiver algum problema, alguma situação, devemos procurar os nossos pais que o Senhor determinou em cada cidade para cuidar da igreja em cada cidade. Se você faz parte dessa igreja em cada cidade, procura aquele a quem o Senhor determinou para cuidar de você, para te dar orientação, para te dar uma luz. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.
Esse ponto foi muito falado, irmãos, para nós termos cuidado, né? Os irmãos até citaram, tem muitos irmãos que vivem a vida da igreja, mas ainda procuram muitas coisas fora. E na vida da igreja nós temos, o que nós temos ouvido falar? O falar profético, né? Os irmãos têm ouvido? O que os irmãos têm ouvido? O Senhor tem dispensado para nós, irmãos, é a palavra profética, né? Mas ainda nós somos muito curiosos, nós procuramos ainda muita coisa fora. E aí os irmãos deram um exemplo de um irmão na Bíblia, que foi um irmão muito usado pelo Senhor. E ele era eloquente, ele era poderoso nas Escrituras, mas ele tinha uma visão limitada, né? Esse irmão é Apolo, está lá em Atos 18, né? Esse irmão ele era poderoso em palavra. Quando ele abria a boca para falar, todos paravam para ouvir ele, né? Mas ele só conhecia até o batismo de João Batista. Ele não conhecia o batismo, né, de Jesus. Ele não conhecia, ele não tinha visão clara do reino. Então, mas tem problema não ouvir, né, palavras. Irmãos, nós já temos tudo que é necessário, né? O Senhor ele já está dispensando para nós, pelo simples fato de nós estarmos na base correta, né? Estamos na unidade. Então o Senhor tem achado graça em nós e tem dispensado a sua palavra. Mas a questão é se nós temos valorizado isso, irmãos. A igreja em Corinto, ela estava cheia de problemas, né? Se nós lemos 1 Coríntios, são muitos problemas, né? Litígio entre os irmãos. Tinha um irmão, né, que se atreveu a tomar a mulher do próprio pai. Então são muitos problemas. Mas isso ainda é uma igreja normal, né? Porque nós temos problemas entre nós. Mas os irmãos nos encorajaram a como não cair nesses problemas. Que aí mostra para nós, irmãos, o estudo que nós ficamos aí, né, há meses estudando, que é a Epístola de Romanos. Para não cairmos nos erros de 1 Coríntios, nós precisamos de praticar então a Epístola aos Romanos.